Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro muito especial, numa data emblemática para a história do nosso país, 31 de março, porque há exatos 59 anos atrás se iniciava no Brasil uma página terrível da nossa história, que foi a ditadura militar. Muitos historiadores gostam de sublinhar que não foi apenas uma ditadura militar, foi uma ditadura provocada por articulações cívico-empresariais e militares, que jogou o nosso país num abismo tão grande. Nós ficamos numa defasagem em relação ao processo civilizatório de uma forma tão marcante que os efeitos hoje ainda pairam sobre muitas mentes e muitos corações aqui no nosso país, como a gente está vendo com esse movimento que ganhou o nome de bolsonarismo, que é o espelho, é o retrato dessa situação, da herança de tantas distorções que aconteceram no nosso país, de tantos atrasos que têm jogado uma grande parcela de gerações aqui no nosso país, sempre no abismo da pobreza, da indiferença, da miséria e todas as iniquidades aqui no nosso país. Então, essa data jamais poderá ser esquecida por todas as pessoas que são democratas verdadeiros, as pessoas que querem o bem do nosso país e querem uma sociedade minimamente democrática, uma sociedade onde a gente possa, de fato, sonhar, né? Enfim, essa é a primeira questão aqui do nosso encontro de hoje. Mas outras estão se dando também nesse dia 31 de março. Nós estamos podendo, de uma forma bem diferente do que a gente conseguia fazer no ano passado, a olhar para os nossos problemas concretos, as questões da realidade econômica, a realidade social. E agora, nos dias de hoje, nós estamos às voltas aí com uma discussão sobre um tal arcabouço fiscal. Essa expressão absolutamente nova, né? Ninguém nunca tinha debatido esse troço, e agora todo mundo está tendo que prestar um pouco mais atenção porque caiu na ordem do dia. E isso será debatido ao longo dos próximos dias, porque é uma ideia que foi apresentada pelo governo Lula, através do Haddad e da Simone Tebet, para algumas questões estruturais da economia do nosso país. Mas elas, por si só, resolverão os problemas do nosso país? Elas já podem ser dadas como aprovadas? Quem é que ficou feliz com a apresentação desse tal arcabouço fiscal? Isso vai ter que passar pelo Congresso. Existe força para que essa proposta seja passada pelo Congresso Nacional sem nenhum tipo de modificação? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, porque também tivemos um fato inusitado, né, que foi o retorno do foragido para o nosso território. Isso também já está criando algumas turbulências em alguns setores e eu quero reunir todos esses assuntos no nosso encontro de agora. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Não deixe de mandar para cá os seus comentários também e a participar dos nossos chats, os encontros que eu sempre faço aqui entre 5 horas e 5 e meia, para a gente trocar algumas ideias e depois a gente entra no ar. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma aqui adicional de você prestigiar o nosso espaço aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, todo mundo é curioso, né, de saber o que representa o tal arcabouço fiscal. Olha, existem alguns termômetros que a gente pode observar com muita atenção. Ontem, por exemplo, o Jornal Nacional deu 15 minutos para o arcabouço fiscal. E foram 15 minutos extremamente positivos. A gente não viu ninguém criticando. Eles chegaram, inclusive, a apresentar o Rogério Marinho, que é o mais bolsonarista dos senadores, o mais articulado, falando bem, dizendo que, enfim, por ele ali, pelo que ele está entendendo, vai aprovar. Então, gente, quando a gente tem esse segmento de extrema-direita, né, pessoas do mundo liberal e outros setores que estão dentro do Congresso Nacional, como Arthur Lira, o Pacheco, que sempre defenderam interesses de grandes corporações, os grandes interesses transnacionais aqui no nosso país, as privatizações, o fatiamento do Estado, a diminuição de direitos sociais, a gente não tem que ficar achando que nós estamos aí diante da melhor proposta do mundo. Tem coisas esquisitas aí, como, por exemplo, esse elogio que o presidente do Bradesco fez de uma forma bem velada, né? Disse ele ontem, logo após examinar as primeiras linhas ali da proposta do arcabouço fiscal. Novo arcabouço fiscal é robusto e abre espaço para queda de juros, diz Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco. E aí ele diz, enfim, que achou muito positivo, enfim, a matéria foi por esse caminho, né? Tudo que é muito bom, muito positivo para um banqueiro, a gente tem que ficar desconfiado. Os principais jornais do Brasil hoje, que são porta-vozes também
de setores importantes do mercado, né? Vamos nos lembrar que todos os grandes jornais pertencem a famílias oligárquicas aqui no nosso país, que passam de geração a geração os seus poderes de influenciarem na realidade brasileira, de influenciarem na opinião pública e de venderem ideologias, de fazerem ativismos ideológicos e econômicos. Pois bem, os grandes jornais todos também com manchetes sem nenhum tipo de reparo negativo. A Folha, o Estadão, todo mundo aqui falando assim super bem, o Globo, enfim, todo mundo aqui achando que está tudo legal, está tudo dentro dos conformes. Aqui no Valor Econômico, o jornal que cuida das questões de economia também, tem uma matéria aqui que diz o seguinte: há compromisso, inclusive, da oposição com o avanço rápido da nova regra fiscal, diz Pacheco. Líder da oposição, Rogério Marinho, disse que o espírito é de colaborar. Gente, quando a gente tem o Rogério Marinho, né, que foi uma espécie de ponta de lança do Paulo Guedes, né, em muitas articulações, dizendo que o arcabouço é bacana, a gente tem que ficar com as orelhas bem em pé, né? E aí a gente vê também que na mesma matéria do Jornal Nacional, eles colocam aquele que está sendo de fato o dono do Brasil, é o proprietário do Brasil de forma velada, porque ele está se jaquitando, né, se colocando inclusive na posição de avaliar se a equipe econômica, se o presidente Lula, se a Simone Tebet, o Haddad, estão se comportando muito bem, porque se não se comportarem muito bem, o grupelho que está lá no Banco Central e que está tentando retardar o crescimento do nosso país, eles colocaram isso na ata do Copom, que eu li para vocês aqui no nosso encontro passado, enfim. Então, ele está tendo esse tipo de posição na economia do nosso país e ele tem que ser combatido, tem que ser desnudado, tem que vir para o debate, porque essa gente não tem compromisso com o Brasil, com o crescimento do nosso país, com a erradicação da pobreza e da miséria. Ainda são os filhotes da ditadura que estão ali dentro do Banco Central e depois, quando eles saírem, cumprirem as missões deles ali a favor do sistema financeiro, eles ficam alguns meses ali na quarentena, sem emprego nenhum, mas recebendo para isso, e depois eles migram para alguma instituição financeira para engordar ainda mais os seus salários como retribuição aos serviços prestados aos grandes bancos, né, ao sistema financeiro. Disse o senhor Roberto Campos Neto. Vamos acompanhar. Do Haddad para construir a nova proposta. Hoje o BC elevou de 1% para 1,2% a previsão de alta do PIB neste ano. Tenho bastante convicção que o ministro Haddad está muito bem intencionado, né? Tem uma luta dura pela frente, tem que fazer, nós temos que reconhecer isso, temos trabalhado junto, então eu diria que do nosso lado nós estamos fazendo um trabalho técnico, precisamos explicar para a sociedade que esse trabalho técnico tem um custo a curto prazo, mas que não fazê-lo tem um custo muito maior, e mostrar as vantagens de ter uma inflação sob controle, em específico, do ponto de vista social. Quer dizer, dá um espaço para esse cidadão que não tem compromisso nenhum com o Brasil, ele está a serviço ali do sistema financeiro, né? Então, esse é o cenário interno aí da economia, a gente vai ter mais alguns dias aí de debates, de esclarecimentos sobre essas questões, e dessa discussão econômica, dos resultados dessa discussão, dependerá o sucesso ou não sucesso das políticas sociais, das políticas implementadas pelo governo Lula. Então a gente vai ter que acompanhar com muita atenção. Evidentemente que as propostas estão longe das propostas, das visões mais à esquerda sobre a economia que a gente tem visto em todos os canais, todos os debatedores, todos os colunistas. Alguns têm ponderado que essa é a posição possível sem nenhum tipo de enfrentamento. Mas a posição possível, ela vai resolver os problemas do nosso país? O que a gente quer mesmo para o Brasil? A gente se contentará com esse tipo de governo que poderá melhorar o Brasil nessas circunstâncias somente num prazo muito longo? Enfim, o que é possível se fazer, né? Então, é a questão para debater. Para isso, nós temos esse espaço aqui e outros canais tantos aí que estão fazendo um trabalho super legal para levantar essas questões a um debate mais popular, né? Bom, e aí, entrando para o lado político, algumas coisas acontecem fora do Brasil. Júri aceita denúncia criminal contra Donald Trump
em caso de suborno da atriz pornô Stormy Daniels. Gente, é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que está respondendo um processo criminal. Em breve nós teremos uma foto dele como um criminoso, porque ele vai ter que até terça-feira se apresentar lá, colocar aquela plaquinha. Vai ser um vexame total. E ele corre o risco, com todo o poder que ele tem, de realmente ir para a cadeia, que também sinaliza aqui para o Brasil o que irá acontecer com o ex-presidente foragido também, que agora retornou, né, que se espelhou tanto nesse cidadão aqui que, evidentemente, jogou muitas pessoas lá no país dele ao crime e agora também virou as costas para essas pessoas, como fez o Bolsonaro, como a gente diria que ele ia fazer aqui no Brasil. Então, a coisa está muito complicada. E, por outro lado também, internamente, os problemas do Bolsonaro continuam a crescer. Anderson Torres foi avisado que CACs planejavam tomar o poder, diz coronel da CPI. Está tendo uma CPI lá no Distrito Federal, na Câmara Legislativa, e cada vez mais as informações que surgem ali comprometem mais ainda o senhor Anderson Torres e o Bolsonaro e o bolsonarismo. A situação está ficando encalacrada. E os bolsonaristas ainda querem fazer uma CPMI no Congresso Nacional, vão tomar um tiro no pé gigantesco, né? Não é à toa que estão com receio aí do Anderson Torres fazer uma delação premiada. Outra questão política, Bolsonaro chama Valdemar de chefe e diz a aliados, Estados Unidos é o Estado brasileiro que deu certo. Lá esse presidente vai para a cadeia. E quando o Bolsonaro chama o Valdemar, um criminoso condenado por corrupção, de chefe, isso também diz muitas coisas aqui no nosso país, né? E ele vai continuar sobrevivendo politicamente só com esse tipo de pauta aqui. IPEC, 44% acredita que o Brasil corre risco de virar um país comunista. É só que vai sobrar para ele. O Bolsonaro vai discutir arcabouço fiscal. O que ele vai fazer? Ele vai discutir economia. Ele dizia que não entendia nada de economia. Quem devia discutir economia para ele era o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes agora está compromissado, né, em ganhar mais dinheiro. Então não vai ficar ali de aspone do Bolsonaro. O Bolsonaro foi muito útil para Paulo Guedes fazer grandes negócios contra o Brasil. Agora é uma figura ali que, enfim, eventualmente o Guedes vai dar um pitaco aqui, outro acolá, mas dificilmente vocês verão Paulo Guedes numa pescaria com o Bolsonaro ou convidando o Bolsonaro para um jantar com pessoas civilizadas, porque são pessoas de outros mundos. O gangster agora não vai se interessar muito mais pelo batedor de carteiras, o ladrão de joias, como diz o Janones, nesse momento, porque ele agora ficou imprestável, né, do ponto de vista objetivo. Bem, mais tarde eu quero falar com vocês sobre a questão dessa data, né, da ditadura militar que foi implementada no nosso país e os efeitos que nós estamos vendo aí em função dessas questões todas aí daquilo que a gente chama de bolsonarismo. Mas isso vai ficar para o nosso encontro mais tarde. Por enquanto ficam só essas linhas, né? Que o arcabouço fiscal está aí para a gente discutir, debater, e o futuro do ex-presidente da República está ficando cada vez mais encalacrado porque os seus congêneres estão entrando literalmente pelo cano. Eu fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!